Convicções. Debate Melodia. Com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, muito bom dia. Quarta-feira, hoje já é 4 de junho. Voltamos aqui para o nosso debate, agradecendo desde já a sua audiência, a sua companhia com a Melodia. Afinal de contas, são 17 anos juntos aqui na Melodia. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. É isso, olha, além da frequência 87,9 FM, estamos ao vivo também no Facebook, tá bom? Para você curtir, compartilhar e comentar a nossa transmissão. O nosso aplicativo é só acessar o site da Melodia, melodiaconquista.com.br, para você baixar aí no seu smartphone, no seu dispositivo, o nosso app, para você ouvir a Melodia em qualquer lugar do mundo, sem interferência, né? Com qualidade excelente para você ouvir a Melodia. Na manhã desta quarta-feira, estou recebendo o pastor Jean Ricardo, Igreja Batista Getsemane. Bom dia, pastor. Bom dia, Gila. Bom dia, pastor Marcelo, pastor El, colegas de pastoreio. Conosco também o pastor Marcelo Andrade, pastor da Igreja Batista Getsemane. Bom dia, pastor. Bom dia, Gila. Bom dia, queridos debatedores, ouvintes. Graça e paz a todos. E conosco também o pastor Wellington Santos, Igreja Batista Nacional Bethesda, em Barra do Choça. Bom dia. Bom dia, Gilaelson, pastor Gilas. Bom dia, o pastor Jean, pastor Marcelo, meus queridos colegas. Bom dia aos nossos ouvintes nessa manhã. Um abração a todos. Vamos iniciar o debate orando. Hoje eu vou pedir ao pastor Wellington que apresente este momento ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos e te louvamos por todas as coisas, Senhor. Te agradecemos por esse dia e por tua infinita graça conosco, Senhor, a cada instante, que nos faz nos levantar a cada manhã e te contemplar, Senhor. E principalmente agradecer por tuas ricas misericórdias, Pai. Obrigado, meu Deus, por esta programação, por esta rádio, por esse debate. Amém. Obrigado pela oportunidade que nós temos de comunicar a tua palavra, de falar sobre ela, de meditar. Meu Deus, de nos submeter a ela, Senhor, porque é ela que nos indica o teu caminho, que nos mostra, Senhor, a tua grandeza, Pai. Por isso nós te agradecemos por este momento, te louvamos também por cada ouvinte e por todos aqueles que escutam e estão atentos a essa programação, que de forma especial também o Senhor possa comunicar graça, comunicar vida a cada um, Pai. Por tudo te bendizemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então ao caso comum para a introdução do nosso tema de hoje, abrindo aspas. Quando pequena, fui abusada por um tio e por pessoas que trabalhavam para os meus pais. Meus pais nunca perceberam. Hoje passo por muitos problemas em minha vida sentimental, me sinto frágil, com medo e percebo que meus relacionamentos não são saudáveis. Fecha aspas. É possível viver de maneira saudável após o trauma do abuso? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. E aí, pastor Jean? Por volta e meia nós temos ouvido vários relatos, né, de pessoas que são abusadas e muitas vezes essas pessoas estão ao nosso redor e sempre surge essa pergunta: posso viver uma vida normal após o trauma do abuso, pastor Jean? Olha, uma vida normal pode viver uma vida normal depois do trauma do abuso. Agora, é provável que
que haja algumas cicatrizes, né? Que fiquem algumas marcas, né, na alma, até mesmo no corpo. Mas o que não se pode é deixar essas marcas serem mais fortes do que a presença de Deus na vida. Existe um trecho profético de Isaías 53 que diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. E aí continua, né? Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Interessante que esse texto aqui, só fazendo uma pequena análise literária, né? O profeta Isaías, ele usa uma coisa que no estudo como é que eu vou dizer, da bibliologia, a gente costuma dizer que ele usa um termo chamado perfeito profético. Perfeito profético, ele fala de algo como se estivesse no passado para algo que acontecerá no futuro. Porque ele tem tanta certeza que vai acontecer, que no mundo espiritual já aconteceu. É quando o apóstolo diz que Jesus morreu por nós antes da fundação do mundo, né? E aí, assim, ele tem tanta certeza que Jesus carregará sobre ele as nossas enfermidades, tanta certeza de que nós seremos curados por Cristo, que ele, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, me corrija se eu estiver errado, sou ruim com data, mas acredito que Isaías é por aí, ele já falava de um Cristo libertador das nossas opressões externas e dos nossos conflitos internos, porque ele diz: pelas suas feridas fomos curados. Então, ele usa esse tempo chamado perfeito profético. Ele tem tanta certeza que Jesus vai nos curar. Agora, não significa que nós não teremos cicatrizes, porque o próprio Cristo tem a sua cicatriz até hoje. Ele está lá, ele mostra para Tomé: olha aqui ao meu lado furado, mesmo com o corpo glorificado, a cicatriz fica. Então, mas a gente tem que tirar proveito dessa cicatriz. Ela, por exemplo, essa irmã que nos contactou, na próxima rodada, para não ficar muito prolixo, eu vou explicar como é que isso vai cooperar para o bem dela. Como é que isso pode cooperar para o bem dela. Mas deixa para a próxima rodada de perguntas. Muito bem. Pastor Marcelo, e aí, pastor? Essa situação é uma situação muito difícil para quem vive, de fato, traumatizante. E há pessoas, de fato, que elas param no tempo, né? Elas não conseguem sair daquele momento e elas ficam presas naquela situação. Há pessoas que aparentemente superaram, vivem uma vida normal, né? Como é que funciona isso para o cristão, pastor, por exemplo? Bom, Gila, é uma situação extremamente séria, né? Porque a gente não sabe quais marcas que ficaram na alma dessa pessoa. E justamente cada um tem uma forma de interpretar a sua própria realidade. Por isso que é muito complicado a gente chegar e falar numa perspectiva de quem nunca sofreu um abuso, né? Fica muito mais complicado. Mas a gente vai na palavra de Deus e a palavra de Deus traz umas ideias para nós que pode nos ajudar a vencer isso aí. O pastor Jean já trouxe alguns versículos falando para nós de que Jesus sofreu por nós e ele então é capaz de condoer-se também da nossa fraqueza e entender o que nós passamos, e ele é poderoso para também curar as feridas da nossa alma, embora a cicatriz no corpo pode ficar. Paulo vai dizer em uma carta dele, ele vai falar assim: deixando as coisas que para trás ficam. Eu sei que não é fácil. Esquecer circunstâncias traumatizantes deve ser muito complicado, mas a proposta bíblica é que a gente vença isso, que a gente consiga, no poder do Senhor, vencer isso. Além disso, da palavra de Deus, nós também podemos ter as referências de profissionais que podem também nos ajudar a vencer essas coisas, né? essas marcas ruins que ficam na nossa alma. Então nós podemos ter psicólogos, psiquiatras que podem também nos ajudar. Afinal de contas, Deus permitiu que a alma humana fosse estudada para que também alguém pudesse nos ajudar. Então a gente tem hoje uma gama de situações ou de informações
que podem nos ajudar a vencer. Mas, mesmo tendo a palavra de Deus em nosso coração, mesmo tendo profissionais que podem nos ajudar, tem que haver da pessoa que sofreu o abuso, que sofreu a violência, seja psicológica, seja física, tem que haver a disposição também de querer sair daquela circunstância. Tem que haver essa predisposição de chegar e falar assim, não, olha, eu tenho enfermidade e vou vencê-la, porque as enfermidades do corpo a gente faz isso, né? Se eu tenho algum problema cardíaco, eu vou no médico. Se eu tenho algum problema de circulação, circulatório, eu vou ao médico. Então, se eu tenho algum problema na minha alma, eu também tenho onde recorrer, né, do ponto de vista profissional. E a gente sabe disso. E também nós temos ao Senhor que pode nos curar, tanto de enfermidades físicas, quanto de enfermidades da alma. Então, Gila, é muito complicado a gente estar falando de coisas que muitas vezes a gente não sabe a profundidade da dor de cada um. Por exemplo, fico pensando numa pessoa que seja muito introvertida, eu acho que deve sofrer mais do que outras pessoas, né? Porque já tem a dificuldade com esses fatos de ser introvertido. Depois tem dificuldade em falar do que está sentindo, do que está passando. Depois tem a dificuldade de chegar e expor suas feridas, não é, para alguém. Então é muito complicado esse processo, porque vai variar de pessoa para pessoa. E tem aquelas que não vão conseguir vencer o trauma e vão viver a vida toda com aquela dificuldade na alma, porque as marcas podem ter sido extremamente profundas e graves, e aí fica difícil, segue a vida toda com aquela doença. Muito bem. Na Bíblia nós tivemos o caso da filha de Davi, né, pastor Wellington, que foi estuprada pelo seu próprio irmão, causando ali de fato uma grande ferida em toda a família, né? E também a violência, né? Porque Absalão acabou mandando matar o seu próprio irmão, que havia estuprado a irmã, né? Então é bastante complicada essa situação. E uma das coisas que assusta é que dizem as pesquisas, pastor Wellington, que assim, a maioria dos casos é tudo pessoas próximas e muitas vezes da família, né? Infelizmente, né, Gileus? Eu sempre falo assim, olha, acredito que todos nós carregamos algum tipo de trauma, né, da infância. Alguns talvez com maior complexidade, outros de uma forma menor, mas muitas vezes nós carregamos marcas, né, do passado, palavras, ações, enfim. Mas é óbvio que quando se trata de um abuso sexual, é um trauma de grande complexidade, é algo que afeta a vida de uma pessoa de uma forma profunda, né? A gente acredita que cada um de nós tem casos, às vezes até na família, próximos de nós, de quem já passou por isso, né? Como eu já tive casos também na família. Eu me lembro de um episódio, tem um programa, acho que é na Sky, que chama-se Quilos Mortais, né? Que conta uma situação de pessoas obesas, né? Pessoas que têm dificuldade com peso e tudo. E eu lembro de assistir um programa em que um rapaz, eram 2 irmãos, eles falam do que tinha acontecido com eles, né? O pai tinha abandonado a família, abandonou a esposa. Até então, acho que até os 5, 6 anos de idade, assim, eles tinham uma família tranquila, boa e tudo normal, e o pai abandona. Quando o pai abandona, a mãe começa a ter que trabalhar para sustentar a casa e começa a ter dificuldade financeira. E aí ela é obrigada a deixar os filhos com um tio, né? Como diz o ouvinte, com um tio. E aí esse tio começa a abusar desses irmãos, né? E isso a mãe não sabia, só anos depois que ela foi descobrir que esse tio estava abusando desses sobrinhos, e aquilo desencadeou, no caso deles, né, desencadeou um problema no que diz respeito à alimentação, ou seja, eles entraram num processo de angústia, de dor, de sofrimento tão grande que eles só sentiam prazer em comer. Então a comida foi o que, entre aspas, preenchia a lacuna, o vazio, a dor, o sofrimento que eles tinham vivido. E eles tentavam preencher essa dor com a comida. Então, quando era para comer, era um momento de satisfação que eles tinham. E isso desencadeou uma obesidade mórbida, né? E aí no programa eles, né, tem uns psicólogos que foram lá tratar desse problema, dessa situação.
E eu fico pensando exatamente das pessoas que passam isso, né? Nesse caso aqui específico, o desencadeou foi a alimentação, a má alimentação, né? A comida e a obesidade. Né? Em outros casos, vai desencadear tantas outras coisas, né? Como o pastor Marcelo falou, é muito complexo você tentar entender o que pode desencadear na vida de uma pessoa que passa por isso. Então, são várias situações. Mas o fato é que, assim como a Bíblia nos aponta um caminho para a cura, a primeira posição que uma pessoa precisa ter e entender é saber que ela precisa ser tratada, né? É entender que ela tem uma enfermidade, que ela tem uma dor. Muitas vezes a gente só dá ligança à enfermidade quando ela é física, quando ela é exterior, quando ela mexe com o biológico, vamos colocar assim, né? A gente procura um médico para tratar porque você começa a sentir febre ou outras reações que o corpo vai emitir, você quer um tratamento. Mas muitas vezes quando se trata de emoções ou de um lado interior, muitas vezes a gente não se importa em procurar conserto, tratamento, mudança. Muitas vezes a gente se acostuma a viver com aquela doença. Ou a gente quer, de alguma forma, paliativos. Né? No caso mesmo desse caso que eu contei, o paliativo era a comida. A comida era o paliativo para aquela dor e aquele sofrimento do passado. Né? Mas existe cura. Né? Existe cura. E acima de toda e qualquer cura, a que pode de fato, de uma forma eficaz, transformar a vida do homem é a cura que vem de Deus, vem do alto. Deus tem o poder de restaurar, de curar, de transformar a vida dessa pessoa. Claro que isso passa também por um atendimento psicológico, né? Se existe hoje, não é? Graças a Deus por isso, pelos psicólogos de preferência cristãos, não é? Que podem auxiliar e ajudar de uma forma muito interessante essas pessoas, é reconhecer que existe um problema do passado, existe um trauma, existe uma dor, existe um sofrimento e que esse sofrimento muitas vezes está atrapalhando o seu desenvolvimento, a sua caminhada, a sua vida. No caso da ouvinte comum, ela fala dos relacionamentos. No caso dela, está atrapalhando o relacionamento com outras pessoas. Então é um problema. Se isso está afetando o relacionamento dela com outras pessoas, de repente até em um relacionamento amoroso, em um casamento, ou às vezes que é com os filhos, às vezes a pessoa não trata isso e vai levando à frente, isso vai prejudicando ela em sua vida. Então é hora de parar, de olhar, não, eu preciso de um tratamento, eu preciso de um conselho, eu preciso de uma orientação, eu preciso de alguém que me ajude a vencer essa dor. Né? E a Bíblia nos aponta, os colegas já colocaram alguns textos aqui, a Bíblia fala tanto sobre cura, né? Um exemplo, Salmo 103, versículo 3, diz, é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. De fato, o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Eu me lembro de José, né? No Egito, um trauma terrível que ele passou de ser vendido pelos irmãos, de ser abandonado pela própria família. Depois ele foi desenvolver outros traumas que vai acontecer na vida dele, de ser acusado injustamente. Ou seja, José passou por tanto trauma, tanta angústia, tanta dor, mas Deus estava lá presente, trazendo cura também sobre a vida dele e trazendo alívio para as dores dele. Então Deus é o que traz o alívio, que traz a cura, não é, que nos mostra o caminho para a gente sair do emaranhado, muitas vezes, das angústias da vida, das preocupações e dos medos e dos anseios que um trauma pode trazer. Então, apontando sempre para Cristo e olhando para Ele, de fato, deixando para trás as coisas que aconteceram, mas reconhecendo que sem o Senhor, muitas vezes é difícil você sair de uma situação dessa e de uma angústia dessa. Né? Algumas pessoas se apegam à dor e querem viver aquilo e levar aquilo. Eu conheço pessoas que pegaram a dor do passado e carregam ela, às vezes, até como um escudo de proteção para não viver outras dores. Só que ao invés de ser curada, ela vai, na verdade, ampliando essa dor. Essa dor se torna um escudo para que ela não viva outras dores parecidas. Só que levar as dores e levá-las a um ponto de não reconhecer e deixar, só prejudica ainda mais. Muito bem, são 11 horas e 28 minutos. Nós estamos discutindo essa questão do trauma, né, do abuso sofrido por muitas pessoas. O pastor Gé, mas o que se recomenda hoje é que a pessoa ela relate o que ela sofreu, que ela guarde para si, porque assim, muitas pessoas acabam guardando a vida toda, até porque muitas vezes se envolve um familiar, né? E aí ela tem medo de uma separação de família, enfim, tem medo de
de uma ofensiva, enfim, e aí ela acaba guardando. E aí, tem que falar mesmo? Como é que é? Olha, isso é uma coisa muito complexa, a gente não pode dar uma resposta definitiva. O fato é que é um crime, mesmo com consentimento. O menor de 14 anos, se ele for tocado, se ele for acariciado, se houver conjunção carnal, se houver beijo, o que for, é considerado estupro de vulnerável, crime hediondo. Mesmo ela querendo, com menos de 14 anos. Acima de 14 anos, ainda é estupro de vulnerável. Mas se a pessoa foi complacente ou ela quis, aí já não se configura crime. Né? Mas o grande problema todo é o seguinte, que esses abusos, como foi bem dito aí, eles ocorrem dentro de um núcleo familiar, de um núcleo de amizade. Eu estou com um caso agora, não posso revelar nomes, mas eu estou ajudando um colega pastor que está passando por uma situação muito difícil, que a filha vem sendo abusada sexualmente desde os 9 anos. E ela ainda não completou os 14. Vai completar em breve. E ela teve episódios, assim, crises terríveis de se automutilar, de fazer um monte de coisa. E tudo ocorreu dentro do núcleo familiar, do núcleo de amizade, sabe? De vizinhança, dessa coisa toda. E aí, assim, tá todo um imbróglio agora, porque imagine uma criança, se coloque na cabeça de uma criança, virar para o pai e falar assim, pai, fulano de tal abusou de mim. Não, fulano de tal, não é possível que ele tenha feito isso. Ela tem medo de ter o descrédito. Sobretudo se for um menino. 40% dos abusos sexuais de crianças é contra meninos. Esses aí é que tem medo, mais medo ainda, porque aí a partir de agora ele vai ficar estigmatizado, até a sexualidade dele vai ficar estigmatizada. Eu te falo porque aconteceu um caso da minha família em que o primo, isso já os primos, surgiu assim um boato de que um primo tinha abusado, tinha aquela coisa de abusar dos outros primos mais novos. E aí depois de grande, depois de velho já, eles estavam batendo boca. Não, comigo você não conseguiu nada. Consegui. Porque, quer dizer, significava que era uma espécie de subjugamento, né? Quando um mais velho subjugava o mais novo. E aí, isso nunca apareceu. Quer dizer, eu nunca imaginei que meu tio iria falar um negócio desse depois de quase, já perto de morrer, 70 anos. Quase ele falou que ele tinha esse primo que mexia com todos os primos e naturalmente com ele. Então, para o homem, para o menino é mais constrangedor ainda. Para o menino é mais constrangedor. Sem falar que tem coisas que antes a gente não considerava abuso. Né? Chamava-se atentado violento ao pudor. E agora a gente já classifica como abuso. Quantas crianças, quantos meninos, por exemplo, mulheres de dentro da família de fora, vai e pega nas partes íntimas dele, cheira e fala, não sei o que lá, torrado, uma coisa assim, né? Torrado. Deixa eu ver aqui o cheiro. Isso é um abuso, aquilo ali marca a criança. Como tias, primas, que ficam, deixa eu ver seu pintinho aí para ver o tamanho que tá. É um abuso. E os meninos têm dificuldade maior de relatar. As meninas não, porque boa parte delas relatam, mas os meninos não têm muito. E aí, Gila, o que acontece é o seguinte, que boa parte disso, quase todos os casos que eu conheço, ocorreu dentro de não é um estranho que passou assim, ei, você, vem cá que eu vou te violentar. É um primo mais velho, é um tio. Aí o que a gente aprende, que eu falei na outra, o que a gente aprende com essas experiências, para o ouvinte que mandou a questão? A gente aprende que nosso filho não deve dormir na casa de ninguém, que nosso neto não deve dormir na casa de ninguém, que nossa filha não traga e nem deixe dormir na casa de ninguém, não confie totalmente naqueles... cuidado, não permita que façam comentários a respeito do corpo de sua filha. Preguei sobre isso, tem uns 3 domingos. Ela tá tomando corpo, né? Ela tá tomando corpo. Daqui a pouco começa a pegar no ombro e acariciar o ombro. Desse ombro passa pro rosto. E isso vai sexualizando a menina até antes do tempo. Foi o que aconteceu nesse caso que eu tô acompanhando aí. Que eu tô dando apoio espiritual e também como advogado, né? Não vou atuar diretamente por uma questão de ética, conflito de interesse, né? Porque são problemas de 2 vizinhos meus, mas o que aconteceu
o que acontece? Começa tocando no ombro, começa fazendo carinho na mão. E aí muitos não falam justamente por isso, por estar dentro da esfera de amizade ou familiar. E tem medo do pai e da mãe não acreditar. Ou às vezes a criança tem medo até do prejuízo maior. Eu conheço um rapaz que foi abusado, ele era criança ainda, devia ter uns 9 anos, 8 para 9 anos. E o abusador foi na casa dele depois conversar com a mãe dele. Ele nunca tinha visto o abusador da vida, só no dia que abusou. E posteriormente o cara ainda ficou rodando, que ele queria abusar mais. E agora, como é que ele fala pra mãe e pro pai? Olha, esse cara aí mexeu comigo. Aí ele fica com medo de criar, até mesmo de ter morte, de ter uma tragédia na família. E esses abusadores geralmente dizem, se você contar, eu vou matar a sua família toda. Aqui na Urbis aconteceu um caso parecido com esse. O homem abusava e dizia, se você contar, eu vou matar a sua família toda. E na cabeça da criança, pensa aí. Por isso que eu digo que é uma covardia muito grande. E nós temos que aprender com essas marcas, quem sofreu por esse processo, para não deixar que os filhos nossos passem por esse processo. Muito bem, gente, vamos ao intervalo, 11h35, já já a gente volta. Estamos apresentando Debate Melodia. O Otávio é vacinado contra a poliomielite. A Alice é vacinada contra a poliomielite. O Heitor também. E sabe quem mais? O Gabigol. Para me tornar o campeão, eu precisei de muita proteção. Vacinas protegem contra a poliomielite, uma doença grave que pode deixar sequelas. Pais irresponsáveis, se ainda não vacinaram os seus filhos, vá até uma unidade de saúde. Vamos vacinar e proteger nossos campeões. No São João do Coração Mix Mateus, você aproveita ofertas especiais em todos os setores, com a economia que faz a festa. Não perca e venha aproveitar. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Sabe aquela história de que fazer faculdade é difícil? Esquece ela. Escolher um curso reconhecido pelo MEC com o melhor valor do mercado é pra você sim. Na Unip e na Unigrande, você encontra o melhor do ensino. Com professores qualificados e estrutura de ponta, aproveita o melhor custo-benefício. Com inscrição gratuita e matrícula a R$10. Comece agora mesmo. Faça sua inscrição gratuita no site www.aquivocepode.com.br. Para saber mais, fale pelo zap 77 991 71 0030. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia, @CortinaECiaVDC. Voltamos a apresentar Debate Melodia. É isso, 11h38 na Melodia. Hoje nós estamos com este tema aqui na pauta. É possível viver de maneira saudável após o trauma do abuso? E aí, pastor Marcelo, entra a questão, porque assim, após um abuso, isso aí pode também durar a vida inteira, um sentimento que pode... E a confusão que pode durar a vida inteira e agora, como é que essa pessoa vai construir a sua própria família, dar espaço a um relacionamento? Quando é a mulher, às vezes a figura masculina, ela não consegue mais, complicado. Em Cristo,
em Cristo, como é que fica isso, pastor Marcelo? A possibilidade de construir uma nova família, seguir em frente, como é que é? Acredito que sim, Gila, acredito que sim. Começando pelo processo de cura da alma, né? A cura da alma pode estar assim ajudando nesse processo todo aí. A pessoa precisa entender da necessidade que ela tem de ser curada interiormente, e depois começar a pensar em uma vida, vamos dizer assim, quase que normal, né? Porque essa lembrança não se apaga, né? Essas coisas permanecem a vida toda, a lembrança vai continuar seguindo. Mas acredito que a cicatrização, e aí tem que ver caso a caso, a cicatrização ajuda muito na caminhada, uma vez que a pessoa consegue romper com essa dificuldade, com essa doença, com essa marca na doença, nessa marca na alma, ela poderá sim fazer com que ela venha conseguir ter um relacionamento saudável com outras pessoas. No caso de uma mulher violentada, a figura masculina pode ficar deteriorada, mas em Cristo ela pode conseguir ter essa figura restaurada, e num convívio saudável em Cristo, essa pessoa pode sim chegar a ter uma família saudável, mas as marcas vão continuar e possivelmente ela poderá ajudar outras pessoas e até mesmo da sua própria casa a estar mais atenta às realidades que, como a gente viu aqui, que acontece muito dentro da família, né? Pessoas bem próximas da vítima, e essa pessoa poderá então estar ajudando outras a se cuidarem melhor, e estar atenta a sinais que são deixados no caso de um abuso ou de uma possível ocorrência de abuso. O pastor Jean citou aqui a forma de falar, a forma de tocar o outro, e quem já sofreu abuso poderá assim olhar e ver que há uma intenção errada naquela manifestação de afetividade. Então, acredito que, embora ruim para a pessoa, o pastor Jean pode falar nisso, que ele disse que citaria essa situação, como alcançar a cura, e aí, através da observação de sinais que são deixados por outras pessoas, ajudar que alguns não sejam vítimas de abuso. Muito bem. Pastor Wellington, a cura mesmo para isso, existe a possibilidade da pessoa ficar curada desse trauma e não deixar que aquilo tenha qualquer efeito negativo na sua vida? Ou não, a pessoa vai sempre sentir alguma coisa? Como é que é? Claro que sim, existe cura sim, não é? O primeiro ponto, eu sempre falo assim em relação à enfermidade, o primeiro ponto que a pessoa precisa saber é saber que ela está doente, ou seja, é saber que ela tem um problema que precisa ser resolvido. Não adianta ficar omitindo, não adianta ficar tentando esconder de uma certa forma de si mesmo um problema que aconteceu. É preciso encarar, é preciso enfrentar. É igual quando você está doente. Às vezes tem algumas doenças que mexem com a gente, né? Quando você recebe um diagnóstico de câncer mesmo, né? Isso mexe profundamente com a pessoa. Hoje, eu falo câncer que hoje é uma enfermidade assim, que infelizmente está trazendo muitos males na sociedade, né? Então isso mexe até com o emocional da pessoa, isso envolve uma série de coisas. E o que você faz diante de uma situação dessa, né? Você vai esconder, você fala, não quero que ninguém... Não, você vai buscar tratamento, você vai enfrentar essa situação, e a forma de enfrentar é buscar cura, é buscar tratamento. Então, uma pessoa que viveu uma situação dessa, ela precisa buscar a cura, dependendo de como seja a situação. Antigamente tinha muito disso também, né? Às vezes as crianças eram expostas a abuso, e às vezes os adultos que deveriam proteger, às vezes eles querem proteger a si mesmo. Não fala para ninguém, não envolve ninguém, não procura a polícia, não procura... Vamos ficar por aqui mesmo. E acabava que ficava por isso mesmo. A pessoa que sofria, né, ela sofria 2 vezes, 3 vezes mais do que o próprio abuso em si. Porque como é que uma pessoa se sente? Ela se sente desamparada, desprotegida, porque às vezes o pai não protegeu, a mãe não protegeu. No sentido de proteger, não é que ter evitado abuso, às vezes infelizmente acontece, mas uma vez que soube, não procurou tratar
não procurou curar, não procurou as autoridades que fosse o caso, e aí essa pessoa cresce ainda com um sentimento pior ainda, né? Porque quem cresce muitas vezes assim, cresce às vezes se sentindo um lixo, um nada, porque além de ter sido abusada, ainda foi desamparada por aqueles que deviam proteger, guardar, resguardar, enfim. E isso é claro que é muito difícil. Agora, essa cura ela é evidente a partir do momento que há um reconhecimento. Olha, eu fui abusado, olha, eu passei constrangimento, olha, eu passei por isso, por aquilo outro, e hoje eu preciso de uma ajuda. Então, eu vou procurar um psicólogo, vou procurar alguém que possa me ajudar a enfrentar esse problema, esse trauma, e me ajudar a sair dessa situação. Eu vou procurar ajuda em Deus, principalmente no Senhor. Por quê? Porque a nossa estrutura foi formada por Deus. Deus que criou o homem, fomos criados corpo, alma e espírito, e o DNA de Deus está em nós. Então, Ele pode de fato regenerar, transformar, curar de dentro para fora o homem, como diz o texto lá do profeta, quando viu o oleiro trabalhando no vaso, e o vaso estava sendo feito, e o vaso se quebrou pela mão, e o oleiro vai lá e refez o vaso novamente. Deus é o Deus que pode nos refazer de dentro para fora. Deus pode nos restaurar completamente em todas as áreas, corpo, alma e espírito. Então, é crendo nisso e confiando, mas o primeiro passo é encarar isso, é encarar de frente e buscar o conserto e transformação, até porque para que essa enfermidade ela não venha passar para outros, né? Para que ela não venha passar para os seus futuros relacionamentos, e geralmente é o que acontece, a pessoa ela não consegue ter um relacionamento saudável. Às vezes você vê pessoas namorando, namora um, namora outro, e não consegue firmar no relacionamento porque não tem confiança por conta de um problema do passado. Em casos mais extremos a gente vê a questão da homossexualidade aflorando, meninos que foram abusados, não é? 70% dos homossexuais foram abusados. Infelizmente, é uma estatística, né? E isso vai desaflorar exatamente a homossexualidade. No caso das mulheres também, mulheres foram abusadas e aí tomaram aversão a homens. Frigidez, frigidez. Exatamente. Então, tudo isso são causas que podem ser, sim, trabalhadas, tratadas e curadas. Inclusive as que levam à homossexualidade. Ainda que a sociedade diga, não, isso não é coisa de ser curado. Sim, é sim. Se houve um problema lá que desencadeou isso, significa que é um problema que precisa também buscar um tratamento e uma transformação, uma cura da parte do Senhor. Então, o princípio é reconhecer que há um problema, reconhecer que há uma situação para ser tratada e curada. E aí buscar ajuda. Busque ajuda. Não fique para você mesmo. Busque ajuda. Se for o caso, procure um psicólogo, procure uma pessoa de confiança para se abrir, para conversar, para buscar tratamento, para buscar cura, para que você não viva a sua vida destruída para tudo aquilo que você tem para viver. Eu sempre digo assim, o seu passado não pode determinar o seu futuro. Né? O seu passado não pode determinar o seu futuro, ou seja, o tempo é hoje, o que passou, aconteceu, infelizmente você não tem como mudar, mas você pode mudar a sua vida hoje, a partir de agora, reconhecendo principalmente que Deus é aquele que pode curar, transformar o homem. Muito bem, 11 horas e 47 minutos, pastor Jean, uma coisa chama a outra, está dentro do assunto, assim, um fenômeno que está acontecendo na nossa sociedade é o seguinte, ultimamente a gente tem visto relatos, né, de homens que estão com medo de conversar com as mulheres. Uhum. Há também mulheres reclamando, dizendo que os homens não chegam mais, não cantam mais as mulheres, enfim. E está acontecendo isso na sociedade, né? Nós tivemos casos recentes, né, de acusações que depois foram provadas que foram também mentiras, né? Como foi o caso de Neymar, né? Que a mulher acusou ele de estupro e depois ele tinha um vídeo que o salvou, né? Agora, assim, também há relatos de que a palavra da vítima agora é o que vale, não precisa provar. Se você falou, aí prende primeiro o cidadão, depois é que vai buscar provas. Essa situação está mexendo assim com a sociedade, porque aí tem homens de fato que estão com medo mesmo de se aproximar até de mulher, né? Manter uma distância. Há recomendações para não cumprimentar mais, nem dar a mão, nem tocar, nem nada. O que aconteceu, pastor Jean? O que aconteceu é o seguinte: o Brasil, nós temos esse problema. Às vezes nós vamos usar o remédio para matar o veneno, para matar um hospedeiro, um hospedeiro, um parasita, e a gente acaba matando o hospedeiro também. É igual aquela época que o povo botava BHC no cabelo para matar piolho e acabava matando os meninos também.
intoxicado por BHC. Então nós temos alguns problemas no Brasil. Por exemplo, quando nós tivemos o problema da homofobia, que era um caso, muitas pessoas eram assassinadas e perseguidas por serem homossexuais. Aí veio o crime de homofobia. O crime de homofobia é um crime que constitucionalmente ele não deveria existir, porque a Constituição diz que só há crime se houver lei anterior que o preveja. E o crime de homofobia foi rasgado da Constituição e foi criado pelo STF, em analogia ao crime do racismo. Então, ou seja, foi um remédio muito duro. Aí com isso os humoristas pararam de fazer piadas e essa coisa. Agora teve até um que foi condenado a 8 anos, né? Léo Lins, caso de piadas, essa coisa. A mesma coisa aconteceu com as mulheres, de fato. As mulheres eram assediadas, elas eram submetidas a constrangimento. Só que o remédio que veio foi um remédio que acabou matando o hospedeiro. Porque hoje a parte da masculinidade ela está tolhida. Então, o que vai acontecer aqui é que nós vamos voltar para o século XIX de casamentos arranjados. Vai ser o único. Aí eu só consigo vislumbrar essa. Porque os meninos estão fazendo o quê? Estão indo para dentro dos quartos, jogar videogame, namorar online, que às vezes esse namoro vira um amor platônico que nunca se concretiza, e as meninas, por sua vez, ficam reclamando que não tem mais homem. Não é que não tem. O medo hoje está... olha, eu sou casado, já tenho minha vida estabelecida, mas eu não ando, eu evito andar sozinho. Eu estou sempre com minha mulher me acompanhando. Vai para a igreja, vai para o mercado, vai para o pessoal, mas você só faz a coisa com sua mulher. Porque eu preciso ter uma testemunha ali. Claro que na hora de testemunhar, ela vai ser ouvida na qualidade de informante, por ser minha esposa. Mas eu preciso de uma salvaguarda. Porque não é que a palavra da vítima vale mais. Não, ela tem um peso maior. Só que ela, por si só, segundo a lei, ela não pode condenar. Fulano tocou em meu seio. Tá. Tocou, não toquei, tocou, não toquei. Em audiência, devem ser produzidas provas, né, que mostrem que o fato aconteceu. Né? A palavra da vítima ela é predominante quando acompanhadas de provas que corroboram o depoimento dela, a palavra dela. Mas, como a gente está falando de um microcosmos, um microsistema que a gente chama microsistema da Lei Maria da Penha, em que o indivíduo já entra na delegacia como agressor sem ter tempo de se defender, a gente tem essa possibilidade sim, de uma mulher dizer, olha, eu estou sofrendo perseguição aqui, e aí pedir uma medida protetiva, alguma coisa nesse sentido. Por que isso aconteceu? Porque havia uma negligência total em relação à violência doméstica no Brasil. Havia uma negligência total. Aí o tribunal, a OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, condenou o Brasil a criar uma lei especial. O Brasil não criou porque quis, que tutelasse essa proteção especial da mulher, assim como tem a proteção especial da criança, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, isso aconteceu. No meu entendimento, de fato, o veneno foi tão forte que pode estar matando o hospedeiro. E a gente vai ter aí, a médio e longo prazo, casamentos arranjados, porque os meninos não vão estar com medo de abordar uma moça e ser assediado, ser considerado assédio, né? E eu até vi uma piada esses dias na televisão que o menino ia beijar a moça, ele falou, peraí, assina isso aqui. Eu declaro para os devidos fins que o beijo está sendo consensual. Estamos chegando a esse ponto, viu? Mas não aconteceu na internet da moça se tapear ou se esbofetear enquanto o rapaz filmava e ela, eu vou na delegacia para te acusar e tal, e batendo nela mesma. E foi real. E ela queria acusar o rapaz de ter agredido ela. Só que o rapaz filmou ela se batendo. Uhum. E aí foi prova a favor dele. Mas senão ele ia ser preso. Hoje em dia, inclusive, existe até o contrato de namoro. É uma realidade fática. Não, só namoro com você mediante um contrato de namoro. Para ficar claro que é um namoro. Quando é namoro qualificado.
para não se caracterizar uma união estável, para não se caracterizar uma paternidade socioafetiva. Imagine que o rapaz começa a namorar com uma moça que tenha um filho e vai e tira foto, bota ele no colo para a gente tirar uma foto com você junto, para publicar. Se caracterizar a paternidade socioafetiva, ele pode ter que pagar a pensão. Então é isso que está. Veja bem, o remédio foi muito forte. O efeito colateral foi forte demais. E aí provavelmente isso vai ser repensado. Já está sendo. Alguns tribunais já estão. Eu já participei de uma audiência da lei. A gente fala Maria da Penha, né? Da lei Maria da Penha, em que o juiz e o promotor entenderam a situação. Mas se fosse há uns 2, 3 anos atrás, meu cliente sairia dali condenado. Mas mas a gente conseguiu absolver, porque foi uma mera discussão de casal, inclusive com o depoimento da própria esposa. Não, foi uma mera discussão. Porque se a discussão de casal feri-la emocionalmente, há uma lesão aí, há uma violência emocional. Cai também a Maria da Penha. Mas é isso aí que eu acredito. Eu só queria voltar a essa questão, pastor Marcelo, do contar ou não contar, né? A vítima, quando for abusada, contar ou não contar, porque a gente também pode falar assim dessa questão do medo, entrar no mérito do medo da pessoa, de haver uma tragédia, né? Porque muitos pais não suportam uma informação dessa, né? E aí vai querer ir para cima do cidadão e pode acontecer uma tragédia. E aí, pastor Marcelo? É muito complicado, Gila. Agora, vamos levar em consideração a questão da confissão. Onde o que vamos falar, chega, procura um pastor de confiança e no ato da confissão e tem um sigilo, né? E aí ela vai lá e expõe como quem quer cura. Nesse caso aí, eu acho que deve sim procurar para expor o que está acontecendo na alma, assim como está um psicólogo também, que acho que por lei é amparado, né, pastor Jean? É amparado. Para que o psicólogo possa ouvir. Agora, a pessoa que vai confessar é que deve decidir se deve ou não contar para mais alguém. Não deve ser, eu não penso que deve ser o pastor falando, não, você tem que ir lá e falar, sim. Porque, de repente, a pessoa vai e fala, mas e arrepende de ter contado para mais alguém. Aí já está criado já um problema muito maior. Então, nesse caso, o pastor deve ser o ouvinte. Ouve o que está acontecendo, porque na confissão há cura. Na confissão, no expressar o que está acontecendo, há cura. E o pastor tem que ter muita sabedoria em só ouvir nesse momento e deixar que a pessoa que foi a vítima, eu penso assim, ela mesma decida se vai contar para outras pessoas ou não. Porque senão vai ser um problema também para o pastor. O pastor me orientou a fazer isso. Imagina só o problema que vai trazer. Eu acho que a vítima deve ser aquela que decida em contar para alguém de confiança ou não contar. Muito bem, 1 minuto para a gente fechar, pastor Wellington. Apresentar alguma coisa? Gilas, primeiro é saber que a gente, o pastor já colocou muito bem, a gente vive um momento de crise até nessa questão, até que ponto esse remédio precisa ser colocado ou não, né? Eu sei que houve muita claridade, muita clareza nesses últimos anos nessa área, tinha coisas que eram meio que tabus, que não se podia falar, não se podia tocar, era tudo jogado para debaixo do tapete, e houve uma clareza, embora acabou havendo também uma radicalidade, né? Mas eu sempre disse, principalmente no nosso contexto cristão, que talvez existam coisas que ainda estão atrapalhando a vida espiritual de muitas pessoas no que diz respeito a abusos, né? Tem pessoas que não conseguem nunca crescer, nunca desenvolver na fé, na vida com Deus, muitas vezes por conta de situações assim. E nosso conselho é procure ajuda, não fique sofrendo sozinha, não fique com essa mágoa, com esse trauma, com esse problema, seja de cunho sexual ou às vezes até em outras áreas. Procure ajuda, né? Procure o seu pastor, procure uma pessoa de confiança, alguém de liderança, alguém que tenha um temor, sabedoria, tenha um entendimento. Procure um psicólogo, né? De preferência também, eu digo novamente, cristão. Procure ajuda, não fique sofrendo e não fique
deixando a sua vida paralisada por uma coisa que aconteceu no passado. Não, é hora de você caminhar, de crescer, de desenvolver a sua fé, sua vida com Deus. E para isso é preciso buscar a cura no Senhor, para que você possa desenvolver a sua vida com Deus. Muito bem, gente, 11h59, quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado, pastor Wellington, também o pastor Marcelo, o pastor Jean, pela colaboração no nosso debate, e aos nossos ouvintes pela audiência, aos internautas também. Muito obrigado a todos. Vem aí Rádio Chofé. E o nosso debate fica assim: amanhã, quinta-feira, 5 de junho, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Como eu gostaria de